Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. É só você acessar Paulo Roberto Maciel 6 e vai ao Instagram. Também eu transmito no endereço geral Paulo Roberto Maciel. YouTube, blog, Facebook. Participe, não deixe de acessar. Nós somos ajudadores dos presidentes de celebrações e dos fiéis católicos em geral. E aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus podem também sorver do conteúdo bíblico. Neste vídeo temos a liturgia referente ao dia 3 de dezembro de 2024, dia de São Francisco Xavier, presbítero. É padre, sacerdote, é o sinônimo de presbítero. Na primeira semana do Advento, no ciclo de Natal. Estamos no ano litúrgico C, a cor dos paramentos litúrgicos neste dia é branca. No rito temos o ofício da memória. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículos do 1º ao 10º. Naquele dia nascerá uma haste do tronco de Jessé, e a partir da raiz surgirá o rebento de uma flor, sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e discernimento, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de ciência e temor de Deus. No temor do Senhor encontra ele seu prazer. Ele não julgará pelas aparências que vê, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas trará justiça para os humildes e uma ordem justa para os homens pacíficos. Fustigará a terra com a força da sua palavra e destruirá o mal com o sopro dos lábios. Cingirá a cintura com a correia da justiça e as costas com a faixa da fidelidade. O lobo e o cordeiro viverão juntos, e o leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito. O bezerro e o leão comerão juntos, e até mesmo uma criança poderá tangê-los. A vaca e o urso pastarão lado a lado, enquanto suas crias descansam juntas. O leão comerá palha com o boi, e a criança de peito vai brincar em cima do buraco da cobra venenosa. E o menino, desmamado, não temerá pôr a mão na toca da serpente. Não haverá danos nem mortes por todo o meu santo monte. A terra estará tão repleta do saber do Senhor quanto as águas que cobrem o mar. Naquele dia a raiz de Jessé se erguerá como um sinal entre os povos. Hão de buscá-la as nações, e gloriosa será a sua morada. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o Salmo responsorial é o Salmo 71 na Bíblia Vulgata, ou 72 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 1º ao 2º, 7º ao 8º, 12 ao 13, 17, refrão, versículo 7º. Nos seus dias a justiça florirá, e paz em abundância para sempre. Repitamos: nos seus dias a justiça florirá, paz e abundância para sempre. Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. Nos seus dias a justiça florirá, paz em abundância para sempre. Nos seus dias a justiça florirá, e grande paz, até que a lua perca o brilho. De mar a mar estenderá o seu domínio, e desde o rio até os confins de toda a terra. Nos seus dias a justiça florirá,
e paz em abundância para sempre. Libertará o indigente que suplica e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. Terá pena do indigente e do infeliz, e a vida dos humildes salvará. Nos seus dias a justiça florirá, e paz em abundância para sempre. Seja bendito o seu nome para sempre, e que dure como o sol sua memória. Todos os povos serão nele abençoados, todas as gentes cantarão o seu louvor. Nos seus dias a justiça florirá, e paz em abundância para sempre. Repitamos: nos seus dias a justiça florirá, e paz em abundância para sempre. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Eis que virá o nosso Deus com poder e majestade, e ele há de iluminar os olhos dos seus servos. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 10, versículos do 21 ao 24. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. Ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Vamos refletir um pouco sobre esta primeira semana do Advento, terça-feira, 3 de dezembro. Quem se abandona na misericórdia do Senhor encontra a paz. No coração divino está a alegria de quem a busca sinceramente. Jesus alegrou-se com os humildes porque no coração deles não há lugar para a soberba e autossuficiência. Quem é soberbo não encontra Deus e ainda despreza sua presença nos humildes e simples. Feliz quem se deixa guiar pela sabedoria divina. Vamos saber mais um pouco sobre este texto do Evangelho, Lucas 10, versículos do 21 ao 24. Aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho temos uma pequena explicação. Ao receber de volta os 70 discípulos, após uma missão fecunda e benfazeja, Jesus vibra de alegria, uma alegria que procede do Espírito Santo. Jesus sabe que pode contar com os pequenos, isto é, os pobres ou os simples, enfim, aqueles que se abrem ao projeto de Deus. Fazem parte desse grupo, primeiramente, os discípulos, mas também todos os que de coração aberto os acolheram em suas casas. Todo o Evangelho de Lucas acentua a predileção de Jesus pelos pequeninos. Os entendidos, por sua vez, se julgam autossuficientes, acham que não precisam de Deus e vivem frustrados. A atitude sábia é manter-se aberto para acolher a salvação que vem de Deus e fugir da tentação da autossuficiência.
mais um comentário do livro Palavra e Vida. Vejamos o que temos de explicação aqui. O advento é tempo para os do espírito simples. Você é do espírito simples? O Natal não é só tempo por excelência das crianças. Somente os que se fazem crianças se mostram capazes de esperar o impossível e podem entrar e vivenciar o espírito deste advento em que acabamos de entrar. Estamos só iniciando o advento. Somente as pessoas mais simples podem levantar o olhar e ver o Abba, Papai do céu, de que nos fala Jesus, e assim compreender a sabedoria que suplanta todos os livros e ver o que tantos outros não podem ver porque têm o coração sobrecarregado de si mesmos. Santo do dia, São Francisco Xavier, dia 3 de dezembro, é a data de São Francisco Xavier. Vamos saber um pouco mais sobre a história dele. Francisco Xavier nasceu em 1506, no castelo de Xavier, na Espanha. Estudou em Paris, onde conheceu Santo Inácio de Loyola, formando com ele o primeiro grupo da Companhia de Jesus. Aos 35 anos, foi enviado como missionário para as colônias portuguesas nas Índias Orientais, sendo Goa o centro de suas atividades. Daí passou para o Japão, onde constituiu o primeiro núcleo de cristãos. Morreu a caminho da China, na ilha de San Juan, aos 46 anos. É juntamente com Santa Teresinha do Menino Jesus, padroeiro das missões. De acordo com o site do Vaticano, São Francisco Xavier teve 46 anos de vida, dos quais 11 em missão, considerado, portanto, um verdadeiro gigante da evangelização. Sua existência breve mostrou que esse religioso, mesmo assim, conseguiu levar o evangelho ao extremo oriente, adaptando-o, com sabedoria, ao caráter e à linguagem de populações muito diferentes entre si. Nasceu em Navarra, no norte da Espanha, numa família nobre. Em 1525, foi a Paris para estudos universitários. Em 1530, tornou-se Magister Artium, mestre de artes, para o ensino, pronto para a carreira acadêmica. Entretanto, deu um passo a mais na sua vida de fé. No colégio de Santa Bárbara, onde estudava, o futuro santo conheceu Pedro Fabro e Inácio de Loyola, com os quais se formou em teologia. Então teve dois grandes amigos ao seu lado. No início, sua relação, sobretudo com Inácio, não foi muito fácil, tanto que o próprio Loyola definiu Francisco como o pedaço da massa mais difícil que amassou. Olha só. Porém, a vocação missionária já havia lhe penetrado no seu coração. E na primavera de 1539, Francisco participou da fundação de uma nova ordem religiosa denominada Companhia de Jesus. Ao consagrar-se a Deus e ao apostolado, Francisco partiu no dia 7 de abril de 1541 para as Índias, a pedido do Papa Paulo III, que queria a evangelização daquelas terras na época conquistadas pelos portugueses. A viagem de Lisboa a Goa, num veleiro, durou 13 meses, que se tornaram fatigantes por causa da escassez de comida, calor intenso e tempestades. Quando chegou a Goa, em maio de 1542, Francisco Xavier escolheu como casa o hospital da cidade e passou a dormir ao lado do paciente mais grave.
O seu ministério foi dedicar-se à assistência aos doentes, prisioneiros, escravos e menores abandonados. Para as crianças, de modo particular, Francisco inventou um novo método de ensino do catecismo. Pegava-as nas ruas tocando um sininho. Depois, ao reuni-las na igreja, traduzia os princípios da doutrina católica em versos e os cantava com elas, facilitando-lhes a aprendizagem. Dedicou-se por 2 anos à evangelização dos pescadores de pérolas residentes no sul das Índias, que falavam só o tâmil. Francisco chegou a batizar 10.000 deles em apenas um mês. Sua obra de evangelização não cessou. Entre 1545 e 1547 chegou a Malaca, arquipélago das Molucas e as Ilhas do Moro. Em 1547, a vida do futuro santo teve uma nova reviravolta. Encontrou um fugitivo japonês chamado Ranjiro, ansioso de converter-se ao cristianismo. O encontro suscitou em Xavier o desejo de ir também ao Japão para levar o evangelho à Terra do Sol Levante. Ali chegou em 1549. Embora soubesse da pena de morte para quem administrasse o sacramento do batismo, o religioso espanhol conseguiu fundar uma comunidade com centenas de fiéis. A passagem do Japão para a China foi quase natural. Xavier encarou o país do dragão como uma nova terra de missão. Em 1552 conseguiu chegar à ilha de San Juan, de onde tentou embarcar para Cantão. Mas foi acometido de uma febre imprevista. Extenuado pelo cansaço e o frio, faleceu na madrugada do dia 3 de dezembro. Seu corpo foi depositado em um caixão cheio de cal, sem nem mesmo uma cruz como lembrança. 2 anos depois, o cadáver encontrava-se íntegro e intacto, sendo trasladado para a igreja do Bom Jesus de Goa, onde passou a ser venerado. Uma das suas relíquias, o antebraço direito, encontra-se conservada na Igreja de Jesus, em Roma, desde 1614. Francisco Xavier foi beatificado pelo Papa Paulo V em 1619 e canonizado pelo Papa Gregório XV em 1622. Foi proclamado padroeiro do Oriente em 1748. Da obra de propagação da fé, em 1904, e de todas as missões, juntamente com Santa Teresa de Lisieux, em 1927. Seu pensamento pode resumir-se em uma oração que ele sempre rezava: Senhor, eu vos amo, não porque me podeis dar o céu ou me condenar ao inferno, mas porque sois meu Deus. Amo-vos porque vós sois vós. Santo do dia 3 de dezembro, São Sofonias, profeta. No tempo de Josias, rei de Judá, profetizou a ruína dos ímpios e fortaleceu nos pobres e necessitados a esperança de salvação. De acordo com o site Seara Ágape, Sofonias, que significa Deus ocultou, profetizou no período de 640 a 621 a.C., durante o reinado do rei Josias, em Judá. No capítulo 3, o profeta adverte o povo de Judá sobre o juízo de Deus pelos pecados, assegurando que esse juízo abriria o caminho para uma nova sociedade na qual a justiça prevaleceria e toda a humanidade adoraria ao Senhor. Após a purificação do povo, ficaria apenas um remanescente humilde que confiaria no Senhor, pois as sentenças de acusação seriam retiradas por ele. Com o juízo de Deus, Sofonias quis ilustrar que ele precisava fazer seu povo atravessar as chamas da aflição, a fim de prepará-lo para ser uma bênção que se estenderia à humanidade inteira. Santo do dia 3 de dezembro, São Birino, bispo, faleceu em 650, foi enviado como missionário junto aos anglos pelo Papa Honório I.
logrou a conversão do rei Cynegeus e fixou sua sede episcopal em Dorchester. Santo do dia 3 de dezembro, Beato Eduardo Coleman, mártir, faleceu em 1678. Foi secretário da Duquesa de York, convertido ao catolicismo. Falsamente acusado de conspirador, foi executado durante o reinado de Carlos II. Santo do dia 3 de dezembro, Beato João Nepomuceno de Tischderer, bispo, faleceu em 1860, foi bispo de Trento, na Itália, que em tempos difíceis ofereceu um admirável testemunho de amor pela sua diocese. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo. Sim, não ou espere. A que for melhor, ele nos dará. Afinal de contas, é o nosso divino Pai Celestial. Só quer o nosso bem. Quando você receber um não de Deus, saiba que é o melhor para você, porque ele é onisciente, sabe tudo e é o Criador do universo, é o Todo-Poderoso. Eu já recebi muitos nãos de Deus. Na hora, não entendi, mas depois é que eu fui compreender. É assim. Aguarde as demoras de Deus, porque essas demoras, essas esperas são melhor para nós. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes, não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor, Senhor, vem. Um dia ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado, seja batizado, arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus como Deus. Ele é nosso Deus. Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo e Deus Espírito Santo, Ruach HaKodesh. Deus Pai, Yahvé, Deus Filho, Jesus, Cristo Jesus, Deus Espírito Santo. 3 pessoas numa só, neste mistério. Creia, seja batizado e arrependa dos seus pecados e teremos corpos transfigurados, transformados, com novas propriedades, semelhantes ao de Jesus, ressuscitado. Quando ele voltar, nós viveremos para sempre no céu, com esses corpos maravilhosos. São Paulo diz que a tribulação de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Não haverá mais fome, mais sede, mais dor, mais tristeza, nada disso. Para sempre vamos viver tendo a visão beatífica de Deus e em comunhão com todos os anjos e santos divinos. Acesse Paulo Roberto Maciel, YouTube, Instagram, Facebook e blog. Shalom Adonai, expressão hebraica que significa a paz de Deus.